Abri-la, ouvir a sua voz. Levítico, capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8 todo trata acerca da consagração de Arão e de seus filhos. Nós chegamos na narrativa de Levítico, em que o Senhor tratou aspectos do sacrifício, agora ele vai tratar da ordenação daquele que vai exercitar ou trabalhar no tabernáculo para o serviço do culto. Então, são 3 capítulos específicos que tratam desse tema. Capítulo 8, descrevendo esses que são ordenados e como eles são ordenados a esse ministério. O capítulo 9, o trabalho deles, como se desenvolve o trabalho deles, oferece sacrifício por si e pelo povo. E no capítulo 10, negativo como isso é aplicado, a narrativa de Nadab e Abiú. Então, 3 sessões, não é, que tratam do mesmo tema, só que a partir então do capítulo 11, santidade, certo? E para entrarmos nesse assunto especificamente, no tempo oportuno, nós teremos que ter um sermão apenas explicando como funciona o capítulo 11 até o final do livro de Levítico, para podermos entender exatamente a razão dessas leis específicas. É um capítulo longo, e eu não gostaria de ações que nós temos. Eu vou dividir em parte. Nós vamos tratar de um único tema, a ordenação dos sacerdotes. Entretanto, vamos dividir essa ordenação em 2 partes. Vamos ler do capítulo 8, verso 1 até o verso 13, por favor. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos e as vestes e o óleo da também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como juntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar Arão e a seus filhos e os lavou com água. Vestiu Arão da túnica, ungiu com o cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele o cinto de obra da estola sacerdotal e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. Ele pôs a mitra na cabeça e na mitra na dianteira pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. E dele a 7 vezes e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto, e deu-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos. Deus santo e bendito, te damos graças, Senhor, por tua palavra, e rogamos nessa manhã, desvenda os nossos olhos, a fim de que a glória do Evangelho de Cristo se torne conhecida de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos a posse do presidente da República. E o presidente, ele é possado como presidente daquele mandato, e há uma cerimônia, e há um mestre de cerimônia que tem toda uma formalidade, uma estrutura, né, a chegada das pessoas de outros países, como eles se comportam, não é? Como eles devem tratar o presidente, como deve se dirigir, a estrutura em que ele é empossado como
como presidente, o poder de autoridade de governar o país naquele período, você tem uma cerimônia de consagração àquele serviço. Você encontra isso em, por exemplo, o pastor da igreja local, ele é eleito ao pastorado, e o presbitério então envia uma comissão para empossá-lo como pastor daquela igreja naquele mandato específico. E existe uma liturgia específica que estabelece essa estrutura. Da mesma forma acontece com os sacerdotes do Antigo Testamento. Pertencia a uma família específica, os filhos e todos os seus descendentes, seus filhos especificamente, e eles então foram convocados por Deus para esse serviço. Mas não é um serviço como qualquer outro, é um serviço específico ao Senhor, lidando com o santuário colocado como sacerdote, e a partir daqui ele é descrito como ele deve ser consagrado. É como se fosse um manual, dizendo como deve a consagração do sacerdote, como deve. E eles então seguiam uma regra estabelecida pelo próprio Senhor. Ora, nós sabemos muito bem, irmãos, que toda essa estrutura do Antigo Testamento, Cristo na sua essência, o nosso sumo sacerdote, e como ele foi preparado adequadamente para esse ministério, para esse serviço. Verdade essa que vamos explorar um pouco mais adiante, entendendo que, principalmente aqueles que estão no nosso meio nessa manhã e que não têm acesso às Escrituras com muita facilidade, ou que não têm costume de ler a Bíblia de modo claro, mas estão aqui ouvindo a palavra, entendam isso. A estrutura do capítulo 8 aponta para uma verdade exclusiva e única, de que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, ele é o nosso sacerdote, ele nos representa diante de Deus. Sem ele, nós não temos acesso a Deus, em hipótese alguma. Ora, essas verdades aqui, irmãos, elas são a luz do início da história da revelação. Percebam bem, por que é necessário um sacerdote? Por que é necessário um mediador entre o homem e Deus? A ação disso. Qual a necessidade disso? Essa é uma pergunta importante para tentar responder. Primeiro, voltando para a época em que não havia pecado na história da humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva no jardim para os testar, lá não havia alguém em que estivesse entre Deus e Adão. A relação entre Deus e Adão era direta, não havia mediação. Deus falava diretamente, não havia esse processo. Ora, por não haver mediador, Adão não tinha ninguém que pudesse morrer por ele ou mesmo obedecer por ele. Ele precisava fazer isso por si mesmo. Nesse primeiro pacto, não havendo, era um pacto que não havia misericórdia também. Ora, lembre-se muito bem de o pecado de Adão não apenas arruinou a sua vida, mas de toda a raça humana. Isso é para você entender como Deus trata o único pecado. Não apenas isso, o único pecado no coração, na mente de um anjo, expulsou do paraíso, Deus o expulsou do paraíso, Satanás e milhares de... Como que eu, que sou um pecador, não sou destruído também dessa forma? Porque há um mediador para você. Porque Deus trouxe o mediador para você. E ele é Cristo Jesus. Porque ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi condenado pelo nosso pecado. Imagine você, um único pecado arruinou a vida de um homem e de toda a raça humana. Quantas vezes nós temos pecado diante de Deus? Por que nós não somos um mediador? Porque Deus levantou um sacerdote. E ele entra na presença de Deus por nós. Pela qual é necessário o mediador, é porque agora ninguém pode mais ter acesso a Deus se não for por meio de um. O pacto que Deus fez com Adão, pacto de obras, um único pecado o destruiria por toda a eternidade. O Senhor então levanta o segundo Adão, que vai morrer por nós, viver por nós e obedecer por nós. É o que a Escritura
claramente nos ensina. Tendo dito isto, irmãos, nós podemos então entender que o sacerdotal era uma necessidade fundamental na estrutura do Testamento. Lembrando mais uma vez, que o Senhor então fala com essa linguagem e aponta com essa estrutura humana para que nós pudéssemos entender. Lembre-se que o Senhor fez assim, repreendendo Nicodemos, lá em João 3, quando disse que era necessário que ele nascesse de novo. E ele então entendeu: Senhor, eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Para Nicodemos, você sendo mestre em Israel, não entende das coisas que eu estou lhe falando. Imagina quando eu começar a falar das coisas espirituais. O Senhor não usa essa linguagem para apontar para verdades simplesmente terrenas, mas para apontar para coisas mais de um sacerdote que vai morrer, que precisa pedir perdão pelo seu próprio pecado. A estrutura da quantidade de sangue que era derramado por dia, a remissão de pecados, não era outra verdade, a não ser para apontar para uma glória muito maior do que essa. Por isso, quando lemos essa escritura, quando lemos a palavra de Deus, nós precisamos ir para além dessas verdades e entender que elas apontam para uma verdade ainda muito mais gloriosa do que essa. Nós vamos ver isso no decorrer da Escritura Sagrada. Perceba que o texto, então, do capítulo 8 ao 13 é dividido em duas partes. Do verso 1 ao 5 é a preparação para essa cerimônia, e do verso 6 ao 13, os atos dessa cerimônia, o que é que ele deve fazer. Então, isso é dividido, perceba, no verso 7 ele diz, vestir, no verso 6, melhor, ele diz, e fez chegar Arão e a seus filhos e os lavou. O verbo lavar. Depois, verso 7, vestiu. Depois, no mesmo versículo, no verso 8, lhe colocou o peitoral, depois lhe colocou o peitoral, né? Aí depois na mitra, na cabeça. Tudo isso ele vai colocando como sendo parte dessa estrutura, né? E depois ele 10, então Moisés tomou óleo, ungiu o tabernáculo. Verso 2, do óleo da unção. Perceba que tudo isso era estabelecido como o que passo a passo era o processo da consagração. Lavar, vestir, certo? Ungir, tudo isso era parte de um estabelecido por ele. Mas antes de nós entrarmos diretamente na estrutura do capítulo 8, entendendo que do capítulo 8 nós temos duas partes, o que é a preparação e as partes específicas da cerimônia, fundamental para podermos compreender esse texto. O Senhor disse que o seu povo seria um reino de sacerdotes. Mas perceba que agora ele está falando apenas de Arão e seus filhos. Como é que nós somos sacerdotes e Arão e seus filhos apenas é que são ordenados isso? Então nós vamos ver alguns aspectos importantes disso como sacerdote dentro da estrutura do casamento. Primeiro, a necessidade de um sacerdote, desse mediador, é fundamental. Não esquecer isso. Cristo, então, é o nosso sumo sacerdote. Esse é um ponto importante. Segundo ponto, não é? O Cristo como sumo sacerdote apresentado na estrutura do Antigo Testamento pelo sacerdote Arão e seus filhos. Então, Arão e seus filhos representam essa estrutura de um único sacerdote diante do povo. Entretanto, também, ao salvar o seu povo, ele faz aquilo que fez com o sacerdote. Ele veste e ele unge o seu povo. Consequentemente, o povo também é chamado sacerdote. E agora nós também oferecemos sacrifícios. Como na primeira carta, no capítulo 2, no verso 5 em diante, ele diz: nós oferecemos sacrifícios espirituais em Cristo Jesus. Nós somos sacerdotes e oferecemos sacrifícios ao Senhor, sacrifícios espirituais. Perceba, não pode ser porque nenhum sacrifício se compara ao de Cristo. E o nosso sacrifício não é oferecer um sacrifício para a nossa redenção. Somos chamados sacerdotes e nós adoramos, bendizemos,
a Deus, como os sacerdotes faziam. E nós fazemos isso em Cristo Jesus. Essa é a linguagem sacerdotal. Mas ainda, Israel também é sacerdote. Em que sentido? Que é mediador entre Deus e o mundo. Porque ali, por meio de Israel, o evangelho vai chegar para o mundo, para todas as nações da terra. Nesse sentido, nós também somos mediadores. Nós temos esse trabalho também. E por isso, desde Pedro, que nós fomos chamados por Deus para proclamar o seu evangelho por toda a terra. Porque nós somos sacerdotes. E como sacerdotes, o evangelho do Senhor é conhecido por meio de nós. Perceba que essa é uma estrutura que vai não apenas falando de um indivíduo, mas da necessidade do sistema sacerdotal e da nação de Israel como povo sendo sacerdote de Deus, oferecendo ao Senhor a Ele verdade. Agora, voltando especificamente para o nosso texto, no verso 1 a 5, nós estamos, o que é necessário para que se tenha esse sacerdote? Por favor, diz assim o texto: disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos e o óleo, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação da congregação. E a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é que o Senhor ordenou que se fizesse. É isto que o Senhor ordenou que se fizesse. Então, ela envolve não apenas o sacerdote, mas toda a congregação. Veja que há um jogo de palavras e uma repetição na realidade de termos, como por exemplo, no verso 3, toda a congregação à porta da tenda da congregação. Ajunta toda a congregação à porta da congregação, o lugar onde eles se reuniam para adorar o Senhor. Toda a congregação vai estar presente nesse momento. Eles vão estar reunidos à porta da tenda da congregação. Mas vocês vão trazer todos os novilhos, a oferta pelo pecado, os carneiros e o cesto de pães asmos. Tudo preparado para essa cerimônia. Vocês não vão lá na hora. Vocês vão trazer isso tudo preparado para a cerimônia. O sistema sacrificial e o sistema sacerdotal e a sua posse, a sua consagração, implica em uma verdade fundamental para a vida da igreja. Tanto o povo quanto o sacerdote precisam se preparar para essa cerimônia. Todas as coisas têm que estar completadas em hora para de última hora. Por exemplo, imaginar preparar o sermão 10 minutos antes de começar o culto. A igreja, as pessoas, para vir à casa do Senhor para adorá-lo. E eles não se preparam. Não têm a consciência do que vem fazer na casa do Senhor. Saem de casa nas carreiras, sem ter a mínima preocupação. Quando entra pelo portão, eita, vamos sentar, vamos ficar em silêncio, porque nós vamos cultuar. A noite anterior, as nossas conversas, nosso pensamento. Quando nós acordamos nesse dia, o nosso pensamento não está primeiramente em Deus. Nós não pedimos a Deus: Senhor, fala comigo essa manhã. Eu quero ouvir a tua voz. Alimenta a minha alma, edifica a tua igreja. Me dá graça para que eu te adore com todo o meu coração. Que haja sinceridade nos meus lábios quando eu estiver adorando o teu nome, Senhor. Toda a igreja parar. Percebe? Isso implica como é participativo o culto bíblico. As pessoas pensam que participar no culto bíblico é dar oportunidade para as pessoas fazer um solo, música, fazer qualquer coisa dessa natureza, apresentar um teatro. As pessoas acham que isso é participar do culto público. Participar do culto público significa, da hora que eu acordo do dia seguinte, o meu pensamento, o meu coração está voltado a esse princípio. E eu então participo continuamente, pedindo: Deus, fala comigo nessa manhã. Eu quero te adorar, Senhor, de todo o meu coração. Ter o teu nome, Senhor, essa manhã. O novilho,
oferta pelo pecado, carneiros, o cesto de pães asmos, e ajunta toda a porta da tenda, deixa tudo preparado, que nós vamos começar a cerimônia de consagração. E aí é importante, por que, crianças, que quando seus pais dizem para vocês dormirem cedo, no sábado para o domingo, por qual a importância de vocês estarem na casa de Deus, voltado a Ele, sem estar cansado como quem não à noite, horas da manhã, acordado, sem um mínimo de ânimo, vem porque é obrigado à casa de Deus. Certamente, os nossos filhos precisam aprender isso desde cedo. A importância de estar preparado para o Senhor. E você vai vestir a melhor roupa que você puder ter. Você vai se vestir adequadamente. Você vai se vestir da maneira que o culto ao Senhor não é confrontado pelo escândalo da sua vestimenta. Você vai se preparar, você vai colocar sua roupa, você vai organizar. Você vai acordar pensando, hoje é o dia em que nós vamos. Na segunda parte do texto, então o sacerdote passa, a estabelecer como é feita a cerimônia de consagração do sacerdote. E fez chegar Arão e seus filhos com água. Interessante que o conceito de água na Escritura Sagrada, lavar com. Lembrem-se que dentro da estrutura do que estava próximo ao tabernáculo, nada impuro podia tocar no tabernáculo, ao redor. Tanto é que as tribos eram distribuídas ao redor do tabernáculo, de modo que impedisse a entrada de qualquer impureza, até mesmo no tabernáculo. Isso é bem descrito quando de modo tão claro e absoluto, Deus ordena por meio de Moisés, dizendo em Sinai, não chegue ao pé do monte. Qualquer um de vocês que tocar nele, seja mesmo um animal que tocar nele, será flechado e morto. Exatamente. Nada impuro podia entrar na presença de Deus. O sacerdote ia adentrar no Santo dos Santos. Ele precisava ter as suas roupas lavadas para entrar na presença de Deus. Ora, isso é tão importante, irmãos. Salmo 24, verso 4, por favor, abra a sua Bíblia comigo. Salmo 24, verso 4 diz assim: a pergunta é: ao Senhor pertence a terra e tudo que nele há, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E ele diz, verso 4, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade. Esse é aquele. Isaías, no capítulo 1, verso 16. Por favor, abra as escrituras comigo ainda. Isaías, capítulo 1, versículo 16. Assim diz a palavra de Deus. Isaías 1, 16. Lavai-vos, purificai, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. A primeira coisa que o sacerdote, que Moisés, foi ordenado a Moisés, foi, Deus disse a Moisés, Arão e a seus filhos, e os lavou com água. E os lavou com água. Mas isso é importante nós entendermos a diferença do sacerdote para Cristo. Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas que nós somos tentados, sem nunca se contaminar com imundícia alguma. Ele nunca cometeu pecado. A palavra de Deus, Hebreus, por favor, acompanhe comigo ainda. No capítulo 4, verso 15, a Escritura Sagrada nos exorta e nos diz da pessoa de Cristo. Hebreus, capítulo 4, verso 15. Texto que nós acabamos de citar.
ele diz assim, 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas em pecado. 7,26 do mesmo texto da carta aos Hebreus diz assim, palavra de Deus, com efeito, um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que o céu. Veja, do que os céus. A pessoa de Cristo, aqui, apontada como um tipo, Arão e os seus filhos, o sacerdote de Cristo diz, ele era separado dos pecadores. De modo impressionante. Em frente a todo mundo, diante de todo mundo, Jesus Cristo foi batizado com o batismo de João. Não porque ele tivesse pecado, mas porque ali ele estava cumprindo os preceitos de Deus. E estava brincando com aqueles por quem ele veio morrer. E quem ele veio purificar, os pecadores que ele veio salvar. Indo à justiça de Deus. Mas como parte dessa cerimônia, ele recebe o batismo com água. Que para nós, o objetivo de sermos sacerdotes, diz o Senhor, nessa nova aliança, e termos os privilégios daqueles que pertencem a Cristo, precisamos ser e regenerados pelo Espírito Santo e a palavra de Deus. Olha comigo e veja como para nós funciona o mesmo princípio. Que entramos na presença de Deus por meio de Cristo. Nós não entraremos se não formos lavados dos nossos pecados. Por favor, 8, veja o que diz a Escritura Sagrada. Tiago 8. Diz assim a Escritura Sagrada. Tiago 1,18, especificamente, diz assim, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Pois segundo ele nos gerou pela palavra da verdade. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 23, texto que nós já citamos de cabeça no início do texto, mas vamos ler. 1 Pedro 1, 23 diz assim, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Fomos regenerados pela palavra de Deus. Ainda na Escritura Sagrada, na carta Tito, capítulo 1, verso 5, por favor, abra sua Bíblia comigo, Tito, capítulo 3, versículo 5. Vou ler o 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, para com todos, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Perceba que a linguagem usada para essa palavra em Tito é o lavar regenerador, o lavar que nos regenera, nos transforma. E aqui onde apontava aquela primeira prática da cerimônia era, ele precisava ter o seu corpo lavado na presença de Deus. Ora, vocês lembram muito bem da narrativa de João, quando o Senhor Jesus está lavando os pés dos discípulos. E Pedro diz, Senhor, eu deveria lavar os teus pés, e tu lava os meus pés. Jesus disse, Pedro, aquele a quem eu não lavar não tem parte comigo. Não é parte, não pertence ao meu reino. Então Pedro disse, Senhor, lava-me completamente cabeça. E ele então estava se referindo apenas a tomar um banho, a ser lavado fisicamente. Jesus disse, aquele que foi lavado uma vez não precisa ser lavado de novo. Essa cerimônia como necessidade para que ele entendesse que entrar na presença de Deus só era possível se fosse lavado pelo sangue do Cordeiro, se ele fosse purificado dos seus pecados. E nós, como sacerdotes do Deus Altíssimo, nós não entramos na sua presença
se não se não formos lavados, regenerados pelo Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra. Nós não temos a sua presença. Nós não nos achegaremos à sua presença. O que nós precisamos exatamente nascer de novo, é ter um novo coração, é ser restaurado pelo próprio Deus. A água do batismo é um símbolo que aponta para esse lavar interno do Espírito Santo, pela palavra de Deus. A água representa que nós fomos lavados internamente. Ora, quando é que eu adentro a igreja visível de Deus? Quando você recebe a água purificadora, isto é, que aponta que você é purificado por Deus. Então, quando é que você pertence à igreja invisível de Deus? Quando você crê no Senhor Jesus. E o que significa isso? Você foi regenerado, lavado pelo Senhor, purificado. E essa expressão é: nenhuma impureza está diante de Deus. Nenhuma impureza está diante de Deus. Quantas pessoas elas adoecem com uma doença que chama transtorno obsessivo compulsivo. E eu estava com a Eudália no carro, eu vim do rádio e alguém comentou: doutor, eu tomo 8, 9 banhos por dia, eu saio de casa, se eu piso, eu tenho que voltar e tomar um banho. Eu não consigo. Ele vai arrancar o couro e não vai ficar. Porque o dia que ele entender que Cristo lavou de todo o pecado, ele não precisa arrancar sua pele para se sentir limpo. Diz apenas do sacrifício de Cristo, que o purifica de todo pecado. Nós não somos mais necessidade disso. A Escritura diz, a primeiro passo, ele foi lavado. O segundo passo, veja por favor, no verso 7, ele foi vestido, vestiu Arão da túnica, cingiu com um cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz, também sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com um cinto de obra esmerada, a estola sacerdotal, e com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. Ele pôs na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, sagrada como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. Até o verso 9 especificamente, você vai encontrar, ele foi vestido. Moisés vestiu Arão e seus filhos. Arão foi em Êxodo 28 e no capítulo 39 de Êxodo também. São chamados vestimentas santas, como diz o texto, pela glória e pela beleza dela, como está lá em Êxodo 22, veja lá, Êxodo 22, verso 2, descreve essa roupa dessa forma. Êxodo 28, 2, a Escritura diz assim: farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Para glória e ornamento. A túnica, então, na sequência, era uma roupa que tinha mangas longas, de linho, que era parecida com a pele, não é? E ela era colocada sobre o corpo exatamente debaixo, a túnica e essa sobrepeliz, que era colocado a roupa que o protegia completamente. Moisés colocou sobre elas uma outra roupa por cima, fazendo com que ele fosse completamente coberto por uma roupa gloriosa
para entrar na presença de Deus. Ele colocou nele sagrado, em Levítico 8, não é? Além da túnica, no verso 7, um cinto, e pôs sobre ele a sobrepeliz, também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e cingiu com um cinto, verso 8, depois ele colocou o peitoral, e nele o Urim e o Tumim. Provavelmente, em hebraico, essas palavras significam luz e perfeição. Urim talvez venha da palavra or, em hebraico, que é luz, Tumim, talvez de Tamim, que é perfeito ou perfeição. Palavras que estejam intimamente ligadas. Não existe uma ideia muito clara sobre isso, mas talvez o rastreio da palavra nos leve a isso, luz e perfeição, por Deus, e deveriam ser colocados sobre o seu corpo. Era dado um aspecto importante a essa forma de se vestir, porque as pedras eram colocadas sobre o seu peito, e ele então tinha as 12 tribos de Israel colocadas no peito, de um lado e de outro, diz a Escritura Sagrada. Lembre-se, por exemplo, da narrativa de 1 Samuel 15, quando Saul foi rejeitado como rei de Israel, depois de desobedecer às ordens de Deus. E depois de perceber que perderia o seu reino, ele implora ao profeta que não o abandonasse. E naquele momento, o profeta dá as costas e ele pega na roupa do profeta e rasga e divide o reino em duas partes, onde os nomes estavam colocados ali também. Ele disse: hoje o Senhor tirou o reino de ti e deu a outro, e o reino também será dividido. E é exatamente o que vai acontecer, a divisão do reino, porque as 12 tribos ali estavam representadas. Esse particular, esse sacerdote, então, ele tinha que ser purificado e lavado, a sua roupa cheia de glória e santidade. Ele entraria na presença de Deus, levando no peito e nos ombros o nome das 12 tribos de Israel. Isto é, ele representaria o povo diante de Deus. Ele leva o nome do povo. É importante que nós entendamos, existe um aspecto negativo ou neutro quando se fala nesse tipo de investimento. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Samuel, especificamente. No capítulo 14, nós falamos no 15, mas vamos ler o 14, por favor. 1 Samuel capítulo 14, verso 41, até o verso 42, diz assim. 14, 42. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel, então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: lançai a sorte em Jonatas, meu filho, e foi indicado Jonatas. Era o Urim e o Tumim, que eram exatamente usados para determinar qual era o caminho que eles deveriam seguir juntamente com o povo. Ainda no livro de Êxodo, no capítulo 28, por favor, verso 36, Êxodo 28, verso 36. Veja o que diz a Escritura Sagrada. Êxodo 28, verso 36. Diz assim: farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravura de sinete, santidade ao... Essas pedras, elas levavam o nome, havia sobre a cabeça um turbante, que era colocado sobre a cabeça do coroa, e nessa coroa era escrito santidade ao Senhor. Ele era lavado, tinha seu corpo purificado, levava os nomes das tribos de Israel no peito. Urim e o Tumim apontavam para a ideia de lançar sorte, designar qual era o caminho que eles... mas também estava o nome deles especificamente, das tribos de Israel, e posteriormente, após isso, a túnica sobre a cabeça, indicando santidade ao Senhor. Ele não poderia entrar na presença de Deus
se não fosse santo, limpo, purificado, regenerado e restaurado. Esse era o sumo sacerdote. O sacerdote se vestiu de modo... Havia uma roupa diferente para ele, sem dúvida alguma. Mas aqui, ele tem esses princípios gerais, exatamente por eles. Agora, nós temos a consciência, irmãos, que Cristo é o sumo sacerdote. E ele se vestiu para nos salvar. Perceba exatamente o que a Escritura nos ensina. O sacerdócio em Israel tornou-se falho. Ele não pôde cumprir o seu propósito por causa das suas imperfeições morais e porque também as imperfeições daqueles que praticavam isso. A repetição, a contínua repetição apontava que todo esse processo era transitório. Poderiam, então, ser bem-sucedido. Ora, nós vamos ver que no capítulo 2 do livro de Levítico, já os primeiros que vão fazer o sacrifício ao Senhor serão mortos, porque apresentarão fogo estranho. Ora, os filhos de Eli, não apenas os filhos de Arão, os filhos de Eli foram condenados e morreram porque também praticaram o que era errado diante de Deus. Houve falha na prática desse sistema, porque os sacerdotes eram pecadores também e precisavam ser restaurados pelo próprio Deus. Agora, nós temos um sumo sacerdote que se vestiu para a nossa salvação. O Senhor remove o nosso pecado. E Ele nos veste com uma roupa de santidade. E tira toda a impureza da nossa vestimenta. E nos faz adentrar na presença de Deus. No livro do profeta Zacarias, no capítulo, há uma narrativa que até produziu um livro para criança baseado nesse texto, em que ele fala acerca do rei com a o sacerdote com a sua roupa suja. E ele tem, foi até publicado pela Casa Editora Presbiteriana e alguns pela Fiel. Se quiserem ler para os seus filhos essa história na perspectiva bíblica, apontando para Cristo, ele faz muito bem. Mas lá no profeta Zacarias, não é? No capítulo 3 especificamente, não é? No capítulo 3 do profeta Zacarias, nós vamos encontrar o Senhor estabelecendo um princípio que nos chama a atenção acerca dessa verdade. Acompanhando a palavra de Deus que diz assim: Deus me mostrou o sacerdote Josué, o qual está diante do anjo do Senhor. Verso 1. Perceba, Deus me mostrou o sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor entende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de veste suja, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe nos trajes. E disse eu: ponham-lhe na cabeça um turbante limpo. E o vestiram como o Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo e para debaixo da figueira. Ora, eles estavam suja diante dele, e Satanás acusando ele por estar diante do rei com roupa suja. É a solução que ele vai negar. Tire a roupa e ele vai vesti-lo com a sua. Eu vou dar uma roupa nova para ele. Nós não poderemos entrar, nós não entraremos na presença de Deus
se não trocarmos a nossa roupa. Se não formos vestidos com uma nova roupa. Essa verdade, ela permeia toda a Escritura Sagrada. Lembrem-se, quando lá na Escritura Sagrada, no livro de Gênesis, quando Jacó volta da batalha e é salvo pelo Senhor na batalha, no Val de Jaboque. Ele diz que o Senhor vai se encontrar com o Senhor no monte. Ele chega para a sua família: tirai toda a impureza do vosso meio. Vesti limpas e brancas, porque nós vamos nos com o Senhor. A Escritura nos ensina essa verdade, dessa esperança. Nós não poderemos chegar diante de Deus se não tivermos a nossa roupa. E a nossa roupa suja, não é? Satanás nos acusa. E ali, lembre-se, você não pode estar diante de roupa. Leve a condenação. Então ali o sumo sacerdote, Jesus Cristo, dirá: eu darei a ele a minha roupa limpa e vestirei a sua roupa suja, para que ele seja aceito diante de Deus. Para que ele seja aceito diante de Deus. Apocalipse descreve o povo que está na glória exatamente assim. Apocalipse no capítulo 7, por favor. Abra a palavra de Deus comigo. Apocalipse 7, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: depois dessa, eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor de graças, e a honra, e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem são estes que estão aqui? Os que tiveram a sua roupa lavada pelo sangue do Cordeiro, diretamente pelo Senhor. O sacerdote tinha que ser lavado, tinha que ser diretamente vestido, ter a sua roupa trocada, essa de Deus. Agora, por último, ele precisa ser ungido. Que está no verso 10 ao 12. Ele deve ser ungido pelo Senhor. Vocês vão entender, e olhando na Escritura, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. A palavra de Deus é muito clara, em 1 Samuel 16, foi ungido. 1 Samuel 16, 13 declara isso. 1 Reis 19, 16, está sobre mim, porque ele me ungiu. Zacarias descreve a mesma verdade. O sumo sacerdote, ele representava o povo de Israel e toda a assembleia reunida como testemunha da unção que Deus colocara sobre ele. Isso, e esse cheiro era como um testemunho de toda a congregação. Davi usou o simbolismo da unção de Arão para descrever a bênção da vida que graciosamente derramou sobre o seu povo quando eles adoravam conjuntamente.
quando ele disse: quão bom e agradável estarem unidos os irmãos. É o que desce sobre a barba de Arão. Ele descreve esse momento da unção, dizendo: quando nós estamos unidos, é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão. Purificados, lavados e ungidos pelo Espírito Santo. Tudo isso, irmãos, eram símbolos e sombras apontando para Cristo Jesus, o Messias. Porque lembrem-se, no grego equivalente a essa expressão está exatamente o Cristo, o ungido de Deus. Cristo em grego significa ungido, ele era o ungido de Deus, o Messias ungido de Deus. Ele foi lá no Jordão, separado para esse fim, quando o Espírito veio sobre ele, lá em Lucas 3, e diz a Escritura que naquele momento ele começa o seu ministério. Jesus, que veio não somente para governar as nações e proclamar as boas novas, mas veio também para oferecer um sacrifício último, que une toda a família de Deus. É nele que nós somos unidos, quando ungido por Deus, e ele então, como ungido do Senhor, fazia a obra, diz a Escritura Sagrada, quando ele foi levantado no madeiro, ele atraiu para si todos os da terra que pertenciam a ele. Ele une nele mesmo, no seu sacrifício, todos é como o que cai sobre a cabeça de Arão, desce pela sua barba. É assim quando estamos unidos diante. Interessante nós entendermos, irmãos, que a palavra de Deus mostra que esse sacerdote ungido, ele é Jesus, especificamente Jesus Cristo, a sua palavra nos ensina. E todo ofício do Antigo Testamento terminava com unção. Ele tinha, melhor, começava com unção. O rei era ungido, o sacerdote era ungido. Isaías 61, verso 1 em diante, dizendo, quando leu Isaías 61, hoje essa profecia. O Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar. Jesus Cristo é o profeta de Deus. Porque ele me ungiu para curar. Jesus Cristo é o sacerdote para libertar. Ele é o rei que vai arrancar ao seu povo das garras do pecado e de Satanás. Vai quebrar as algemas. Ele vai arrancar o seu povo da iniquidade. Esse sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo, ungido por Deus, ele é preparado para fazer aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. E ele veio fazer com toda a vontade, a orar, dar ao seu povo da escravidão. Agora, preste atenção, ela é descrita pelo apóstolo Paulo, ela é descrita como os atos da escolha e da consagração de um sacerdote. Veja, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 11, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 11. Se nós lermos, irmãos, do verso 8 até o 11, diz: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. Eis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste vós, alguns de vós, mas vós vos lavastes, santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo
e no Espírito do nosso Deus. Vocês foram como sacerdotes do Senhor. Ele lavou vocês. Ele purificou vocês. Ele purificou vocês. Veja o contraste exatamente como vivíamos antes. A Escritura adúlteros, idólatras, efeminados, impuros, sodomitas, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Era assim que os que não tinham. Agora ele diz, mas alguns de vós, lavados, regenerados e santificados. Nós somos, por causa do... Perceba, em nome de quem nós fomos lavados? Em nome do Senhor, o nosso sumo, que nos purifica, nos lava, nos redime, nos regenera e nos santifica de todo pecado. Dessa forma, essa metáfora do sacerdote, essa obra da vestimenta do sacerdote, ela vai além de simplesmente aquele que aponta para Cristo e aponta para a igreja. Porque o que aconteceu com Cristo acontece conosco. Nós somos sacerdotes do Senhor. Porque fomos lavados e purificados dos nossos pecados. Como eu e você vamos nos apresentar vestindo vestes sujas, não a sua roupa externa, mas a impureza do seu coração. Você precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro, trocar sua roupa. Tire a sua roupa suja e vista a vestimenta do Senhor. A vestimenta dele é que vai te permitir entrar na presença de Deus. Receba o Espírito Santo. Na conversão, nós somos ungidos pelo Senhor. E agora, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, entrou os céus por nós. E nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Lavados, vestimenta nova e ungidos por Ele. Libertos de todo o pecado. Você não vai poder fazer reformas na sua alma. Você não vai poder fazer ajustes na sua alma. Você não vai poder fazer consertos na sua alma, achando que com isso vai tornar a sua casa perfeita. Não vai poder fazer. Fazendo a reforma de um apartamento que devemos mudar, se Deus permitir. A minha vizinha do lado disse: eu resolvi botar revestimento no apartamento e não troquei os canos, que tinham mais de 25 anos. Estouraram os canos e eu perdi todo o revestimento, vou ter que refazer tudo de novo. Exatamente assim, quando nós tentamos fazer pequenos ajustes numa completa vida, não resolve. Não vai resolver. Não vai resolver a sua vida. Você, eu estou vivendo no pecado, eu vou deixar, eu vou fazer isso melhor, eu vou ajudar fulano. Começa então a fazer que está melhorando a sua vida, ajustando a sua vida, e na realidade você está cavando um buraco cada vez mais fundo e entrando nele. Ou você é lavado do Cordeiro e veste a roupa da justiça de Cristo, ou você está perdido. Não coloque um remendo novo
em pano velho, em roupa velha, não funciona. Você precisa trocar tudo. Você faz tudo novo ou você está perdido. A Bíblia então descreve, sabe como descreve isso? Nascer. Não é fazer pequenas reformas, é nascer de novo, morrer mesmo e nascer em Cristo. Ser lavado, ter roupa nova e ser ungido pelo Senhor, confiando no sumo sacerdote, que é a tua salvação. Você não vai ser salvo se não for assim. Para você, irmão em Cristo, tenha confiança no nosso sacerdote Jesus Cristo. Tenha conforto nele. Tenha nele. Porque ele entrou os céus por nós. Ele é a âncora da nossa alma. E como âncora que foi lançada no véu, estamos aqui como igreja do Senhor, dentro de um navio que é arremessado por ondas fortes. Às vezes pensamos que vamos naufragar. Lembrem-se, a âncora já foi lançada além do véu. Firmes no Senhor, seguros no Senhor. A vestimenta é a dele. Eu fui lavado. O Espírito me foi dado pelo meu Senhor. Somos então sacerdotes de Deus. Seguindo nesse mundo. Animem-se, irmãos, firme, seguros nessa verdade. Nós vamos atravessar esse deserto e vamos entrar na terra prometida, porque Cristo já entrou por nós. Amém. Vamos à presença dele em oração mais uma vez. Senhor da misericórdia e glória, bendito seja o teu nome. Aplica a tua palavra aos nossos corações nessa manhã. Renovando, restaurando daqueles que precisam de restauração. Converte aqueles que precisam de conversão. E dá ânimo e alegria àqueles que estão abatidos e deprimidos nessa caminhada. Confiando no Senhor completamente. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Coloquemos de pé, irmãos, mais uma vez, vamos cantar um hino encerrando o culto ao nosso do dia do Senhor. Hino de resposta, firmeza na fé, número 93, nosso final. Minha fé na graça de Jesus, no sacrifício redimido, o sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não me possa fazer bem, é Deus que eu vou viver. Em cada cruz a suportar, eu hei de ver e confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é no abrigo prazo temporal, ao dissertar minha tentação, minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar e entrar, e com os salvos cantarei, a minha e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Recebi a bênção, irmãos. Que a graça e a
Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, repouse sobre cada um de vós, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Deus supremo, benfeitor, anjos e